Turma, olha só, a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas pode estar bem mais próxima do fim do que está parecendo, viu? Pelo menos é o que diz um dos ministros do governo israelense. O editor de internacional Fabrício Naitz, que está aqui conosco para nos contar. Vai acabar, Fá? Eventualmente uma hora vai acabar, né? A gente torce por isso. Mas segundo o ministro da Defesa, Benny Gantz, a fala de ontem à noite, que chegou aqui pra gente agora há pouco, é o seguinte: o Hamas está à beira do colapso, é o que diz o governo de Israel. Por que essa informação? Por que veio essa fala? De onde que veio? Israel está sufocando o Hamas na faixa de Gaza, a gente sabe disso. Os combates continuam muito intensos. Como foi prometido, né? Desde o começo da guerra, o exército de Israel falava na ampla ofensiva terrestre, aérea, também marítima, e isso está de fato acontecendo. Então, nas últimas horas, esses ataques foram intensificados. O exército de Israel trava aquela batalha urbana na cidade de Gaza e houve, inclusive, o pedido de deslocamento em direção ao sul, primeiro em direção ao sul, né, em direção ali mais a Khan Yunis, e agora de volta já, inclusive, até uma reclamação ali da população civil de Gaza, né, que primeiro eles receberam a ordem de deslocamento do exército de Israel do norte para o sul, agora a ordem é do sul para algum outro lugar, mas para onde, né, porque é um território muito apertado, não tem mais para onde ir, é realmente um terreno muito difícil, mas segundo o exército, o governo de Israel, melhor dizendo, a informação é essa: o Hamas estaria à beira do colapso, não teria como sustentar os combates por muito mais tempo. Vocês sabem que eu vi essa semana uma notícia que eu fico pensando assim, né? Como é que pode alguém na face da terra acordar e falar o seguinte: eu defendo o grupo terrorista Hamas? Eu vi uma notícia, Pepe, chocante, assim, é um negócio que gera um sentimento dentro da gente que é uma mistura de muita coisa ruim, assim, sabe? Que eu vi que os caras do Hamas drogaram crianças com a mesma droga utilizada para acalmar cavalo. Tô falando sério isso para vocês. Os terroristas do Hamas drogaram as crianças que ficaram reféns com a mesma droga utilizada para acalmar cavalo. E eu fico pensando assim, quando eu vejo aqueles caras com camiseta do Hamas, eu falo, meu, o que esse cara tá fazendo? Esse cara de duas, pode ser uma ou duas até, ou ele é burro, ou ele é mau caráter. Nós estamos falando de coisa, nós estamos falando de moral aqui. Ou pode ser os dois. Muitas vezes é uma postura suicida, no sentido que a pessoa sequer seria aceita, o modo de vida dela, o estilo de vida, muitas vezes a sexualidade, a forma, a religiosidade, a fé, a forma de viver o mundo, não seriam aceitos pelo próprio Hamas. Então, é aquela situação, você está defendendo alguém que, se tivesse oportunidade, lhe mataria. É alguém que, se você realizasse o seu desejo de ter o Hamas com mais poder, você seria eliminado. Ou seja, é uma insanidade. Mano, os caras pegaram droga utilizada para acalmar cavalo e colocaram numa criança. Pelo amor de Deus, gente. Como é que pode ter gente defendendo esse tipo de grupo? Não, é indefensável, é indefensável. Pelo amor de Deus, um absurdo, Pepe. Eu fico revoltado com parte da esquerda retrógrada que acha que defender o Hamas, falar que o Hamas não é um grupo terrorista, vai acabar defendendo a causa palestina. Pelo contrário, vai contra a causa palestina. O Hamas vai contra a causa palestina. Agora, um ponto que eu queria colocar aqui, complementar aqui que o nosso Fabrício colocou aqui, é que eu acho o seguinte, Paulinho, que essa guerra, na verdade, só não acabou ainda porque Israel não sabe o que fazer com a faixa de Gaza. Porque é bom lembrar que no começo da guerra, Israel falou que a guerra teria 3 fases. Primeira fase, ataque terrestre e aéreo. Segunda fase, lutar com o Hamas nos bolsões terroristas do Hamas. E a terceira fase, implementar um novo sistema de segurança na faixa de Gaza. O novo sistema de segurança na faixa de Gaza, ninguém sabe o que é e o que pode ser. Sim. Quando ele descobrir o que vai ser, a guerra acaba. Ju, quero te ouvir. A gente, aqui em Brasília, né, aconteceu atos de apoio ao grupo terrorista Hamas, né, e surpreende, inclusive, muitas mulheres participando desses movimentos, porque a gente sabe do radicalismo, né, do valor que a mulher tem, né, dentro desse grupo. Então, eu concordo com você, assim, ou realmente é uma desconexão com a realidade muito grande, ou é um mau caratismo em que se assume que para você atingir objetivos vale tudo, né? Mas o fato é que a gente precisa mostrar
a realidade e principalmente essa discrepância, né, de tratamento que a gente vê por parte de algumas pessoas quando condenam, né, alguns manifestantes, né, que foram chamados de uma forma muito explícita de terroristas, mas não definem como terrorismo o que o Hamas faz. Pediu, Nelsinho? Sim, essa ligação do Hamas com drogas também, né? Porque não é a primeira vez que o Hamas está envolvido com alguma notícia envolvendo droga. Tem essa questão das crianças que é estarrecedora, que envolve menores de idade, pessoas que não deveriam estar envolvidas em qualquer problema do Hamas. E também tem a história dos terroristas terem feito aqueles ataques sob o efeito de drogas. A gente teve aqui, inclusive, aquele nosso colega de Israel que tem muito claro esse depoimento. Eles estavam drogados quando estavam atacando o povo de Israel. E aí eu me pergunto, como é que um local, aquele território da faixa de Gaza é tão pobre a ponto de não ter comida, a ponto de não ter um mínimo necessário para a sobrevivência, a ponto de não ter dinheiro, é situação de pobreza, miserabilidade, mas tem tanta droga, tem acesso a drogas de todos os tipos, tem acesso a tanto armamento, né? Vamos nos lembrar que são milhares de foguetes enviados a Israel, não só no dia 7, mas até hoje isso vai acontecendo, ou seja, é a fórmula como o grupo terrorista... Turma, o nosso Vitor Brown preparou aquela reportagem com um resumo das últimas 24 horas da guerra e a gente vai acompanhar agora. Israel prosseguia nesta terça-feira com os bombardeios contra a faixa de Gaza, depois de afirmar que sua campanha para destruir o que resta do Hamas deixou o movimento islamita palestino à beira da dissolução. Organizações humanitárias expressaram o temor de que o território cercado seja dominado por doenças e pela fome, ao mesmo tempo que pressionam Israel a aumentar a proteção dos civis. Os combates violentos ficaram ainda mais intensos nesta terça-feira e o Hamas anunciou confrontos no centro de Gaza. Testemunhas relataram bombardeios israelenses no sul do território. A situação em Gaza é apocalíptica, afirmou Josep Borrell, chefe da diplomacia europeia, lamentando que o nível de destruição no território palestino é equivalente ou até superior ao da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Os serviços de saúde estão devastados e apenas 14 dos 36 hospitais de Gaza estão operacionais, segundo o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. No centro de Gaza, o Hospital Al-Aqsa recebeu muitas vítimas na segunda-feira, incluindo dezenas de crianças, após os ataques israelenses contra o campo de refugiados Al-Maghazi. No bairro Al-Rimal, da cidade de Gaza, milhares de palestinos criaram um acampamento na sede de uma agência da ONU depois que suas casas foram destruídas pelos bombardeios israelenses. A Assembleia Geral da ONU deve votar nesta terça-feira uma resolução não vinculante que pede um cessar-fogo humanitário em Gaza. Um apelo que o Conselho de Segurança não conseguiu votar. O governo dos Estados Unidos, um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, utilizou seu poder de veto na sexta-feira para impedir a aprovação de uma resolução que pedia o cessar-fogo. Para aumentar a pressão, países árabes convocaram uma sessão da Assembleia Geral depois que vários embaixadores de países do Conselho de Segurança visitaram a fronteira de Rafah. O Ministério da Saúde da faixa de Gaza, governada pelo movimento islamita Hamas desde 2007, acusou nesta terça-feira o exército israelense de atacar um hospital no norte do território palestino. As forças de ocupação israelenses estão atacando o hospital Kamal Adawan depois de sitiar e bombardear o local durante vários dias, afirmou o porta-voz do ministério Arsharf Al-Qudra. Os soldados estão reagrupando os homens, incluindo os profissionais da saúde, no pátio do hospital e tememos que prendam ou matem os profissionais de saúde, acrescentou. Tá aí, gente. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar com um especialista em ataques cibernéticos para entender um pouco mais a investigação que a Polícia Federal está fazendo em relação ao ataque, a invasão que aconteceu ontem à noite no perfil da primeira-dama Janja no X, o antigo Twitter. Daqui a pouquinho eu te trago essa entrevista exclusiva aqui com doutor e mestre em Direito Penal e também membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o Matheus Falivene. Mas antes, o Fabrício Naes, que tem uma apuração
informação importante para a gente, porque é o seguinte, lá na Turquia as coisas são muito calmas, né, Fabrício Naitsky, principalmente no que se refere a futebol. Calmo como uma bomba, né? Mais ou menos. O que aconteceu foi o seguinte, Paulo. O campeonato turco, a primeira divisão turca, é um jogo entre o Ankaragucu e o Çaykur Rizespor. Nome simples, assim, pra gente trazer aqui pra nossa audiência. O jogo estava 1-0 pro time da casa, até que nos acréscimos do segundo tempo, o adversário empatou. O que o presidente do Ankaragucu resolveu fazer? Ele não pensou duas vezes. Invadiu o gramado e largou um soco na cara do árbitro, que foi a nocaute, foi a lona, e aí foi agredido com pontapés, chutes, até não poder mais, foi parar no hospital. O presidente, Faruk Koca, foi preso pela polícia turca e o campeonato turco foi suspenso. Não tem mais campeonato turco até segunda ordem. O caso gravíssimo, chamou a atenção até mesmo do presidente da FIFA, o Gianni Infantino, que disse que é um absurdo o que aconteceu, que isso não pode acontecer e de fato é mesmo um absurdo. A gente até tinha, acho que quem nos acompanha por imagens vai poder acompanhar daqui a pouco as fotos do momento em que ele é atingido. O olho do cara tá saltado para fora. Ele foi parar no hospital com aquele apoio pro pescoço, porque ele sofreu ali lesões gravíssimas. Imagina se a moda pega, né? Olha lá o soco. Pois é, a imagem estampada na capa do jornal turco do soco que ele recebe. É um cruzado de direita que ele recebeu do presidente do Ankaragucu. É um caso gravíssimo de violência no futebol. A gente fala aqui tanto de arbitragem, fala de violência, de paixão de torcedor, mas quem deveria dar o exemplo, que vem do próprio clube, acaba cometendo essas... Turma, deixa eu só voltar na questão da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O Mano queria fazer uma pontuação, né, Maninho, sobre tudo que a gente estava discutindo. E um dos pontos, a gente falou sobre a relação entre o grupo terrorista Hamas e o narcotráfico. E há também a informação de que alguns dos reféns, ao serem libertados, foram libertados também sob efeito de drogas, como parte da estratégia macabra de marketing do Hamas. O objetivo ali era fazer com que eles ficassem induzidos a uma postura mais alegre para parecer que estavam saindo do cativeiro numa situação de alegria, de felicidade, como se tivessem sido bem tratados ao longo do tempo de sequestro. O que mostra, mais uma vez, o grau de, primeiro, falta de humanidade da forma macabra dessa estratégia com que o Hamas atua, e segundo também como tudo que eles fazem é baseado em marketing. É uma tentativa de construção de uma narrativa política para colocar Israel como vilã e se colocar no papel de vítima o tempo todo, invertendo os valores. É claro que o conflito Israel-Palestina é muito complexo, tem uma longa história, mas definitivamente um grupo terrorista não pode ser colocado no papel de vítima de narrativa alguma. Você concorda, Pepe? Não, concordo com o Mano. Queria só acrescentar o seguinte, né? É impressionante como nós estamos vivendo, né, nessa guerra, claramente, né? A guerra das narrativas também, não é? A informação, o nível de informação que chega para a gente não sabe identificar 100% a veracidade das informações, não é? É muito problemático. Você vê, por exemplo, o que aconteceu com aquele ataque que caiu no estacionamento perto do hospital, na região norte da faixa de Gaza, que no primeiro momento culparam Israel. Depois viram que Israel não tinha nada a ver com aquilo. Ou seja, a narrativa, infelizmente, nessa guerra, né, está permeando completamente o debate e o conteúdo dela. Infelizmente.